Olá, aqui é a Helga outra vez e hoje nós vamos tratar sobre China e a governança global. Falar de um assunto muito importante e é que a China está à frente de um monte de agências e organismos internacionais que, de uma certa maneira, têm influência direta no nosso dia a dia. Se você quiser saber mais do assunto, continue até o fim do vídeo. Ok, hoje vamos falar de um assunto importante que é a China. Recentemente, não faz muito tempo, nós vimos deputados brasileiros fazendo uma viagem ridícula, absurda, à China, para vender o Brasil para a China. Quem conhece um pouquinho da atualidade mundial sabe que a China é um país, uma ditadura que está aí desde 1949, quando houve a subida de Mao Tse-tung ao poder. 1949 até 2019, quantos anos são? 70 anos de ditadura. E continua sendo uma ditadura, embora se diga tanto que acabou o comunismo no mundo inteiro. Não acabou, nós já falamos sobre isso em um vídeo anterior. E a China é um regime ditatorial assassino que tem campos de concentração do qual nunca se fala, né? E a imprensa internacional está sempre branqueando a China, nunca fala do fato de ser realmente um regime ditatorial, totalitário. Nunca falam disso, só falam nessa China maravilhosa, que onde todo mundo pode... Um país com o qual todos podem fazer negócios, um país que cresce a 8% ao ano, houve um momento em que era assim, não sei quanto é que está agora. O campus de concentração da China é o chamado Laogai, né? Existe um documentário muito interessante na internet que pode ser acessado, feito por um chinês dissidente que chegou a entrar, depois de fugir da China, chegou a voltar lá para filmar e fez um documentário muito interessantíssimo, que vale muito a pena ver. Enfim, a gente só sabe das mazelas da China graças a pessoas como essa e a meios de comunicação alternativos, porque os meios de comunicação do sistema, como se diz, só falam da China coisas maravilhosas, se não maravilhosas, boas coisas, e não deixam entrever ao homem comum o que é, na verdade, a China. Um país comunista, ditatorial, assassino. Bom, dito isto, vamos ao assunto que interessa, e que é muito, como eu dizia no começo, importante, porque diz respeito a todos nós. Hoje em dia, você tem agentes comunistas chineses para cima e para baixo em todas as partes, nas hierarquias de liderança das instituições globalistas criadas pelo Deep State, ou Estado Profundo, com o propósito da governança global. O que é a governança global? Se você olha na Wikipédia, ela diz que governança global é um movimento em direção à cooperação política entre atores transnacionais, visando a negociação negociar respostas a problemas que afetam a mais de um estado ou região. Quer dizer, no final das contas, é aquela coisa que nós falamos em um vídeo anterior. Governança global é o modo de governar a nova ordem mundial que está sendo construída, né? Então, como nós dizíamos, vários agentes comunistas chineses estão nas hierarquias liderando instituições globalistas criadas pelo Deep State. Mas como pode ser isso? Não é estranho? Porque os globalistas ocidentais do Estado Profundo
permitiriam que agentes chineses, comunistas, eles, infiltrassem todas as suas instituições? Ah, amigo, é que embora seja incompreensível à primeira vista, a verdade é que a China comunista se encaixa perfeitamente na agenda do Deep State para uma nova ordem mundial. Veja, no outono de 2018, um agente chinês comunista de altíssimo nível, ele era vice-ministro para a segurança pública, um senhor chamado Meng Hongwei, vou colocar o nome aí porque talvez eu não saiba nem pronunciar direito, eu não sei chinês, que esteve no cargo de 2004 a 2018, no cargo de quê? De vice-ministro para a segurança pública da China. Essa Ministério para a Segurança Pública da China é a principal autoridade policial e de segurança desse país comunista. E seu ministro exerce a supervisão da aplicação da lei no dia a dia. Em outras palavras, esse Ministério de Segurança Pública é o aparato de terror da ditadura chinesa que mantém quase 1,5 bilhão de pessoas, que são verdadeiros escravos chineses, na linha. Os mantém na linha. Na verdade, esse regime já matou mais gente do que qualquer governo na história da humanidade. Pois esse senhor, esse tal Meng Hongwei, né, também foi escolhido em 2016 para exercer o cargo de presidente da Interpol. Presidente da Interpol, quer dizer, ao mesmo tempo ele ia exercer 2 cargos. O de vice-ministro para a segurança pública, que ele já era desde 2004 na China, e mais presidente da Interpol. O que é a Interpol? A maior organização de polícia internacional, criada em 1923, tem quase 100 anos, que conta com 194 países membros. Dessa forma, a Interpol é a segunda maior organização internacional do mundo, só perdendo para a ONU. Em 2018, esse senhor foi considerado culpado por corrupção em seu país, certo? E o que aconteceu? Que a Interpol, estando na mão dos chineses, por sinal ele era o chefe da Interpol, ele teve que demitir, porque foi considerado culpado por corrupção no seu país, na China. A Interpol usou todo o aparato, né, todo o aparelho de polícia que para perseguir a esse senhor, né? Para quem assiste muitos filmes de Hollywood gosta de apresentar a Interpol como uma polícia internacional de super-heróis, né? Uma coisa ridícula. Mas, na verdade, a Interpol é, como dizíamos no começo, mais um dos organismos do Deep State, do Estado Profundo. Todos esses organismos supranacionais, todos esses organismos internacionais os são. Pois esse cara, esse chinês, cujo nome eu não vou nem ousar de novo falar, porque eu não sei como se pronuncia, vou deixar aí. Ao mesmo tempo em que era vice-ministro de Segurança Pública da China, era chefe dessa Polícia Internacional, a Interpol. Na primavera desse ano de 2019, foi preso, desapareceu durante uma viagem de volta para a China. Foi forçado a renunciar do seu posto de chefe da Interpol e agora, na primavera de 2019, descobre-se a razão da sua prisão. Foi o fato de ele ter se recusado a seguir as decisões do seu partido, o Partido Comunista da China. O partido disse que não é absolutamente permitido tomar decisões sem autorização, fazer ou dizer o que quiser sem autorização dele, partido. Quer dizer, todos os chineses têm que se vão tomar alguma decisão, não pode ser sem autorização do partido. Mesmo quando está à frente de um organismo internacional como a Interpol? Sim, mesmo nesse caso. O que é um absurdo. Isso é, eles estavam dizendo, os chineses, que esse agente comunista chinês que foi selecionado para prestar serviços internacionais à Interpol, que ele não poderia desobedecer ao próprio governo chinês. Por sinal, uma notinha aqui à parte, em algum momento, a Interpol chegou a ser controlada pelos nazistas, pelos nacional-socialistas. Em 1938, eles depuseram o secretário-geral e tomaram o controle da organização.
né? Agora, em 2019, são não mais os nacionalsocialistas que estão tomando a Interpol, mas os socialistas internacionais, que são os Deep State. São eles que dirigem essa agência e colocam como bonequinho lá os chineses. Bom, o fato é que quando uma pessoa trabalha para essas organizações internacionais, supõe-se que fazem um juramento de não levar a cabo as direções do governo do seu país ou do seu partido. Porque tem que prestar juramento, né? Lá na ONU, em cada uma dessas agências da ONU, na Interpol, em todas essas tem que prestar um juramento. No entanto, nós aqui temos esse caso do governo comunista chinês dizendo que todo e qualquer membro do Partido Comunista Chinês tem que obedecer os decretos e as decisões do partido. Aqui, vamos ver. O juramento que as pessoas que começam a trabalhar na ONU como altos funcionários têm que prestar, eu vou ler aqui qual é esse juramento, certo? Eu solenemente declaro e prometo exercer com toda lealdade, discrição e consciência as funções que me foram confiadas como funcionário público internacional das Nações Unidas, desempenhar essas funções e regular minha conduta, tendo em vista unicamente os interesses das Nações Unidas e não solicitar nem aceitar instrução alguma com respeito ao cumprimento dos meus deveres de nenhum governo, nem de nenhuma fonte alheia à organização. Se uma pessoa tem que prestar esse juramento quando vai ser funcionário da ONU, por exemplo, como é possível termos uma organização internacional dirigida por ditadores, no caso os chineses, que estão à frente dessa Interpol, né? Coisa de que contra a qual eu estou, né? Estou contra a existência da ONU. Eu estou contra a própria existência da ONU. E nisso não estou só. Vejam o livro de Edward Griffin, um autor que eu já citei em vídeos anteriores, e cujo livro que eu vou citar agora eu li, The Fearful Masters, Second Look at the United Nations. Este Griffin escreveu esse livro nos anos 50 ou 60, e eu posso fazer a tradução aqui do título como o mestre temível, um segundo olhar sobre as Nações Unidas. Ele fala o que é realmente as Nações Unidas naqueles anos 50, 60. Imagine o que é hoje. Quando nos anos 50, 60, as Nações Unidas tinham poucos anos, porque foi criada em 1945, né? Como já explicamos também em outro vídeo. Mas, já que essa ONU existe e seu juramento diz o que diz, como é possível que tenhamos agora a ditadura comunista chinesa e o Partido Comunista Chinês dizendo que todos os chineses devem obedecer às decisões do Partido Comunista? Isso, obviamente, entra em conflito com o juramento que fizeram para governar essas organizações internacionais. Então, a Interpol estava sendo usada com muito sucesso pelo regime comunista chinês para rastrear dissidentes no exterior. Eles rastrearam um dissidente chinês nos Estados Unidos, disseram que ele tinha feito algo errado na China e logo a Interpol começou a rastreá-lo. Afortunadamente, os Estados Unidos não cumpriram uma ordem de prisão, não extraditaram essa pessoa. Mas esse fato mostra como esse tipo de organização é perigosa. Essas organizações como a ONU, como a Interpol e tantas outras, e mais ainda quando caem sob o jugo, o controle de agentes assassinos de massas, brutais ditadores, como são os chineses. As ditaduras islâmicas também usam dessas organizações internacionais para perseguir seus dissidentes. Se alguém insulta o profeta Maomé, eles usam a Interpol para rastrear a pessoa. Se um blogueiro diz na internet alguma coisa sobre o regime, alguma coisa que eles não gostam de escutar, o regime usa a Interpol para perseguir essa pessoa. E isso está o tempo todo ocorrendo e vem ocorrendo há muito, muito tempo, há décadas. Antes do final da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse antes, os nazistas, os nacionalsocialistas, tomaram o controle da Interpol. Esse é um fato bem conhecido, bem documentado. Até a Wikipédia faz menção do fato na voz Interpol, né? Quem quiser vai lá olhar, não vai se decepcionar. Eu fiz a pesquisa, não sei se foi em inglês ou em espanhol. Bom,
Então, este fato muito bem conhecido e documentado, de que a Interpol foi tomada com seu controle pelos nazistas, deveria servir de aviso hoje em dia para nós sobre o perigo que temos, que é termos agentes de governos totalitários dirigindo essas agências da ONU. Obviamente, a Interpol não é a única. A Interpol não é a única instituição de governança global internacional, vale aí o pleonasmo, sob o controle desses comunistas chineses. Há um montão delas. A verdade é que os comunistas chineses dirigem mais agências da ONU do que qualquer outro país, por incrível que pareça. Quer exemplos? Vamos lá. 5, pelo menos eu trouxe aqui. International Telecommunication Union, a União de Telecomunicação Internacional. É uma agência da ONU, está dirigida por chineses. A Industrial Development Organization, a Organização de Desenvolvimento Industrial, também. Educational, Scientific and Cultural Organization, a Organização Educacional, Científica e Cultural, também dirigida por comunistas chineses hoje em dia. International Civil Aviation Organization, a Organização de Aviação Civil Internacional. Meu Deus! E, olha essa, Food and Agriculture Organization, a Organização de Alimentos e Agricultura, está na mão dos chineses. E eu, que tenho horror a comprar qualquer coisa de chinês, e jamais, já me disse várias vezes que jamais comprarei comida de chineses. Porque sabe Deus o que é que esse pessoal, que é tão sem cuidado em vários outros tipos de produto, será com comida. Pois veja bem, a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas está hoje governada, chefiada pelos chineses. Isso é o fim do mundo. Vamos ver aqui essa International Telecommunication Union, essa União Internacional de Telecomunicações. Essa é a agência que a ONU e o Deep State, o Estado Profundo, esperam que regule, censure e taxe a internet. Se eles conseguirem isso, acabou a liberdade na internet. Pois essa agência está sob o controle da China comunista, de um chinês chamado Hou Lintao. Eu vou colocar aí o nome também, que eu não sei pronunciar. Quando você tem uma agência que se supõe vai regular a internet sob o controle de uma pessoa que diz abertamente que acha que a censura está nos olhos de quem vê, e isso foi quem disse, foi citar o Hou Lintao, que está hoje à frente dessa ITU, International Telecommunication Union, União de Telecomunicações Internacional, ele disse isso, que a coisa da censura é uma questão de opinião pessoal. Disse, nós, na ITU, não temos uma única interpretação do que seja censura, do que a censura significa. Não temos uma definição comum, ele quer dizer que pode-se usar aí um critério bem amplo, né, para chamar de censura o que é e não chamar de censura o que não é e não chamar de censura o que é o que eles fazem, os comunistas e os chineses comunistas, muito bem. Quando você tem uma agência que se supõe vai regular a internet sob o controle de uma pessoa que diz isso, que a censura está nos olhos de quem vê, e que essa pessoa tem que obedecer às ordens do Partido Comunista Chinês, ou arriscar-se a ser preso e torturado, forçado, desaparecido, perseguido, ele e a sua família, é óbvio que ele vai escolher ser fiel ao Partido Comunista do seu país, que é a China, né? É óbvio, óbvio, óbvio. E então o Deep State, que está por trás de tudo, vai através da burocracia dos burocratas chineses, fazer com que nós percamos a liberdade na internet. Deus não queira. Deus não queira. Continuando, o governo comunista chinês se vangloria de exercer um papel fundamental no desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU. Quem não sabe o que é a Agenda 2030 da ONU, prepare-se que eu vou trazer um vídeo. É uma coisa horrorosa, é a escravidão nossa do futuro, nada mais, nada menos. Agenda essa que vários líderes da ONU disseram ser o Master Plan para a humanidade. Estou usando aqui uma palavra Master Plan, pois vamos dizer, em português seria um plano diretor, né? O plano diretor para a humanidade do futuro. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ex-presidente da Internacional Socialista, existe uma coisa
chamada Internacional Socialista, a Organização Internacional dos Partidos Social-Democratas, Socialistas, Laboristas, quer dizer, a união de toda a esquerda mundial, fundada em 1951 em Frankfurt, Alemanha, da senhora Merkel, que é uma comunista até hoje. Viveu, foi criada na Alemanha Oriental Comunista e nunca deixou de ser. Bom, voltando, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse: a China desempenhou um papel vital na formação da Agenda 2030 e em fazer possível a adoção do Acordo de Paris. É aquele acordo ridículo sobre essa história da mudança climática, né, provocada pelo homem. Agora, perguntemos-nos, nós queremos realmente um master plan? Um plano diretor para a humanidade, desenvolvido pelos agentes de uma ditadura que assassina seu povo em massa? Essas são questões muito importantes que devemos fazer-nos quando falamos de Deep State, Estado Profundo. Uma notinha a mais. Beijing, como se diz em português? Pequim, né? Beijing, Pequim, abriu uma escola de governança global para treinar legiões de agentes comunistas chineses para irem infiltrar todas essas organizações internacionais, tomar suas rédeas e utilizá-las para espalhar o totalitarismo pelo planeta inteiro. Algumas notinhas mais de pé de página, eu adoro notas. Henry Kissinger, de quem nós já falamos em vídeos anteriores, também esteve mais de 50 vezes na China, né? O jornal El País o diz, e eu vou colocar aí para que vocês vejam. Angela Merkel, quando começou a sentir que Trump estava querendo fazer a América grande outra vez, começou a juntar com os chineses e fazer elogios rasgados aos chineses. Não surpreende que uma mulher, como digo eu outra vez aqui repetindo-me, que é comunistazinha, não veja nenhum problema no regime comunista que é a China assassina, como foi o regime sob o qual ela viveu, né, sua infância e juventude. Olimpíadas na China. Você vê as Olimpíadas na China, né? Se nós estivéssemos em um mundo normal, que não fosse manipulado por essa gente do Estado Profundo, não tinha havido nunca umas Olimpíadas na China, que acabou sendo uma grande tela de propaganda para o mundo inteiro. As pessoas hoje, quando se fala em China, não têm ideia do que é a China, da falta de liberdade que existe ali, do perigo que é esse regime para o mundo inteiro, com essa entrada massiva em todos os países, comprando terras no Brasil. Aqui na Espanha, por exemplo, eles estão em toda esquina vendendo todo tipo de porcaria desnecessária que eles têm nessas lojinhas deles. E eu estive em Madrid recentemente, fiquei impressionada, porque os pequenos comércios, esses de bairro, pequenos comércios, não estão mais nas mãos dos espanhóis, agora estão nas mãos dos chineses. Até os Carrefour Express, que são, Carrefour é francês, né? Mas tem essa franquia de Carrefour Express, que são pequenas lojas Carrefour em bairros também, geralmente turísticos, onde que servem aos turistas produtos de primeira necessidade, comida, produtos de boticário, banho e essas coisas. Pois é, essas lojinhas todas em mãos de chineses e de muçulmanos, óbvio, né? Sobre esse assunto dos muçulmanos eu vou falar em outro momento. Não neste vídeo, porque isso aqui ficaria muito longo. Mas, como eu dizia, em algum momento, nunca se fala dos campos de trabalhos forçados da China, né? Laogai. Busquem na internet Laogai. Vão ficar impressionados e vão chegar a chorar como eu chorei vendo o documentário ao qual eu já me referi aqui. E os nossos deputadinhos inocentes foram fazer uma viagenzinha à China. Mal tinham sido eleitos no final de 2018. Olho com esses deputadinhos. Olho neles. Não votem nessa gente mais.
Bom, vou parando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigada.